Eu tinha um trabalho estável, um ordenado fixo no final do mês, muita segurança, estabilidade financeira e um estatuto perante as pessoas que eu mais queria agradar. No meu caso, a minha mãe. Hoje venho aqui falar sobre a decisão mais difícil da minha vida, que foi trocar todas estas regalias que eu acabei de referir pelo incerto, quando percebi que, apesar de ter isso tudo, eu não era feliz. E é sobre isso que eu hoje aqui venho falar, sobre a decisão mais difícil que eu tive que tomar e aquela que iria impactar a minha vida a partir daí, mas também aquela que eu não me arrependo, spoiler, e que quero deixar aqui muito claro que isto não é um incentivo para que faças aquilo que eu fiz, obviamente. É apenas a minha partilha sincera e verdadeira daquilo que eu fiz e porque é que o fiz. Então, basicamente, eu não tirei nenhum curso superior, não que isso me tenha sido vedado pela minha família, não, nada disso, os meus pais sempre se dispuseram a ajudar-me nesse sentido. Eu é que, quando terminei o ensino básico, não sabia o que queria fazer da minha vida e acabei por me inscrever numa escola de hotelaria para tirar um curso de cozinha e depois a minha mãe falou-me que alguém tinha falado de um curso de seguros, um curso de técnica de seguros, e eu pensei, nem sei o que é um seguro, e acabei por me inscrever lá também. A verdade é, não é? Hoje em dia trabalho com alimentação, na altura eu ia fazer um curso de cozinha. Não sei o que é que o universo me está a querer dizer ou o que é que me quis dizer na altura que eu não aproveitei, mas eu acredito que tudo acontece no momento certo. E então eu lá fui para o curso de seguros, gostei imenso, achei muito giro e tive a felicidade e a sorte de ir fazer estágio no segundo ano, na Tranquilidade, precisamente. E lá está, não podia ter sido melhor recebida, não podia ter sido mais bem acolhida. Foi maravilhoso. Ao ponto de que, assim que eu terminei o meu estágio, eu fiquei logo a trabalhar na Tranquilidade. Muitas coisas se proporcionaram para que isso assim acontecesse. Eu trabalhei muitos anos com contratos de trabalho temporários, renovados mensalmente, mas eu sempre fui muito resiliente e não era isso que me movia. Eu adorava aquilo que eu fazia, eu tinha um gosto imenso em trabalhar. Tinha colegas de trabalho incríveis, maravilhosos, que sempre me acolheram e trataram muito bem. Eu era a mais novinha de todos, portanto eu fui para lá e tinha 17 anos. Eu era uma caçulinha assim, pequenina. Era quase a filha daquelas pessoas e foi realmente muito bom. Eu cresci muito, muito mesmo. A pessoa que eu sou hoje devo também à Tranquilidade, obviamente, e a todas as pessoas que se cruzaram no meu caminho nessa altura. Portanto, eu nunca vou esquecer essa fase da minha vida e apesar de ter havido coisas que não foram tão positivas, obviamente que eu vou sempre guardar as positivas que trago para mim. Isso é aquilo que eu nunca vou querer perder. Mas a verdade é que a Tranquilidade tinha uma coisa que a mim me enchia, não é? Que eu sabia que de alguma forma as pessoas que eu sempre quis agradar sentiam esse reconhecimento e esse orgulho de dizer a minha filha trabalha. Hoje em dia isso para mim não me diz nada, zero. Mas eu agarrei-me a isso durante muito tempo e isso foi fator também de às vezes não querer tomar esta decisão. Mas quando a empresa vai crescendo, vamos percebendo que os valores que nos foram passados, tudo aquilo que nós aprendemos, deixa de ter tanta importância, passa a ser dada importância apenas aos números e deixa-se dar importância ao mais importante para mim, que é as pessoas. E quando isto se começa a sentir, o nosso corpo começa a sentir, ou seja, aquela carga, aquele peso de acordar mais um dia para ir fazer uma coisa que já não nos diz tanto, isto vai aumentando a cada dia que passa e nós vamos nos sentindo cada vez mais pequeninos, cada vez mais insignificantes. Porque enquanto eu trabalhava e atendia aos clientes, eu sentia que de alguma forma eu tinha que atender um cliente, o cliente vinha até mim porque precisava de alguma coisa e eu de alguma maneira eu ia conseguir ajudar. No momento em que os trabalhos passam a ser muitos a partir de casa, outros em que deixa de haver contacto com o cliente, em que nós passamos a ser apenas máquinas de tratar processos, sem haver um contacto com alguém, isto passa a ser tão longe da realidade que eu estava habituada, que isto começou a fazer-me sentir uma inútil, ou seja, eu sentia que nada daquilo que eu fazia tinha valor e eu não estava a impactar valor na vida de ninguém e isso deixava-me de coração partido. Claro que depois, juntar a isso uma criança com algumas particularidades muito difíceis de lidar, uma infância muito difícil de acompanhar, eu sentir-me completamente assoberbada pelo meu trabalho, chegar a casa, o marido não estar, eu sempre sozinha com ela, não saber lidar, descarregar as minhas frustrações do trabalho dia após dia nela. Eu ia buscar-la à escola, a maior parte das vezes já ia a chorar por situações que tinham acontecido no meu dia. Ela chegava ao pé de mim completamente, às vezes, alterada e eu ter que gerir aquilo tudo. Bem, eu nem sei o que é que eu parecia.
até que chegar na altura da pandemia, e foi a altura em que eu comecei a pensar nisso. Ainda mais difícil foi tomar essa decisão, obviamente, pela instabilidade que se vivia. Mas o meu marido chegar a casa alguns dias, ver-me a chorar quase todos os dias, ele dizer-me: isto não dá, tens que fazer alguma coisa, não podes continuar assim, mas sem nunca me dizer o que é que eu era para fazer. E agradeço-lhe muito, muito, muito a ele também, porque ele nunca me disse: sai, não sai, não, nunca. Ele sempre me disse, e maridos desse lado e esposas desse lado, se há um conselho que eu possa dar é mesmo esse: não imponham as vossas vontades, porque, como é óbvio, o meu marido também deve ter tido muitas dúvidas sobre quando eu lhe coloquei a questão, não é? O meu ordenado era também parte do rendimento da casa, não é? Nós fazíamos a nossa vida com base nisso, portanto, estarmos a falar de deixar um trabalho que me dava uma boa segurança financeira no final do mês por algo que eu não sabia o que é que me iria dar, não é? E que ainda é instável, ainda hoje é bastante instável. Não é fácil, é mesmo muito difícil. Portanto, para os nossos cônjuges é difícil aceitar que nós possamos estar a querer deitar para trás tudo aquilo que nós temos de garantido. Mas ele foi incrível e ele só me disse: toda a decisão que tu tomares é tua, tens que ser tu a tomá-la, és tu que tens que pôr os prós e os contras na balança. O que eu sei é, eu não te quero ver nesse estado. Preocupa-me que estejas nesse estado, mas eu não te vou dizer o que fazer. Vais tomar tu a tua decisão. E foi difícil, porque eu só pensava: eu não sei fazer mais nada. Eu tinha 17 anos quando eu fui para a Tranquilidade. Eu era uma garota, eu cresci, eu vivi lá. Eu não sabia fazer mais nada, eu não me via fazer mais nada. E aquilo para mim foi assim das decisões que deixaram-me completamente sem saber o que fazer. E claro que a parte financeira é muito importante. E essa foi uma das partes que mais me deixava na dúvida sobre a decisão que tomar. Porque eu não queria sentir que não ia ter uma fonte de rendimento, não é? Eu precisava de trabalhar para ganhar dinheiro. Eu precisava de dizer: eu vou comprar isto, e não vou ter que dizer: olha, eu vou comprar isto. Eu vou comprar porque era normal eu comprar, o meu marido compra as coisas dele, eu compro as minhas. Ele tinha o ordenado dele, eu tinha o meu. Nós fazíamos a nossa vida, pagávamos tudo junto das nossas contas, tudo certo. Tínhamos contas juntas, obviamente. Ia tudo para o mesmo bolo, mas não havia aquela questão de: olha, vou comprar isto que me está a apetecer ou qualquer coisa. Essa parte foi difícil. Ainda hoje, às vezes, é um pouco difícil nessa questão. Mas acho que quando eu tomei a decisão, eu sabia que era o melhor que eu tinha para fazer. E então, o que é que foi mais difícil depois nessa altura? Foi lidar com o julgamento, não é? Com o julgamento das pessoas à nossa volta. Principalmente a nossa família, que nós queremos muito o aval, que nós queremos muito que nos apoiem nas nossas decisões, mas isso nem sempre acontece. Isso nem sempre vai acontecer. Portanto, é claro que para os nossos pais, eles querem que nós estejamos estáveis, que nós estejamos num trabalho que nos dá segurança. É evidente que qualquer pai, eu sou mãe, não estou nessa fase de vida, mas um dia que a minha filha me chega a casa e me diga que tem um trabalho, eu vou ficar muito feliz. E se ela me disser assim: eu vou deixar esse trabalho, eu vou ficar preocupada. Óbvio. E eu sei que foi isso que aconteceu com os meus pais também, evidentemente. No entanto, eu senti que houve ali alguma... Acho que ainda hoje a minha mãe ainda não aceitou muito bem. Mas porque ela, acho que ainda hoje não entende muito bem aquilo que eu faço também. Mas isso são outros 500. Mas a verdade é que não nos podemos apegar só a isso. Temos que olhar realmente para nós, para dentro de nós. E se houve algo que eu entendi e que eu percebi foi: eu não precisava de comprar umas calças todos os meses. Eu não precisava de comprar uma mala todos os meses. Eu não precisava de gastar dinheiro em roupa todos os meses. Eu sempre fui muito consumista e hoje, quando olho para trás, eu percebo que eu fazia isso como uma forma de tapar os tais buracos que nós tapamos com a comida. A roupa, os bens materiais acabam por nos vir dar também esse consolo. Porque muitas das vezes nós tentamos fazer isso para nos encaixar, para caber, para nos sentirmos parte de algo. Eu, no meu caso, enquanto trabalhei na Tranquilidade, para além de que tinha um código de conduta a nível de roupa, não é, de vestuário,
o comprir, não é? Que era uma roupa mais formal e tudo mais. Hoje em dia já não é tanto assim, mas na altura, quando eu comecei, havia necessidade de usar fatos, roupa vincada, camisas e tudo mais. E a verdade é que sempre que eu ia a um evento fora do meu ambiente, em que eu trabalhava maioritariamente com homens, portanto não havia esse tipo de comparações, mas quando havia um evento em que eu tinha que sair, em que eu tinha que ir a Lisboa, uma reunião, uma coisa qualquer, eu tinha quase uma taquicardia só de pensar o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou calçar, o que é que eu vou usar, porque eu não queria chegar lá e sentir que eu era o patinho feio, que vinha da província, que não se sabia vestir, que não se sabia arranjar. Depois também havia os complexos com a minha questão do peso. Isto tudo era o meu complexo de inferioridade que estava sempre ali latente e eu achava que isso só ia ser cumprido se eu comprasse mais, se eu gastasse dinheiro em roupa, em sapatos, em acessórios, em malas. Quando eu deixei a tranquilidade e que eu percebi que, ok, eu não tenho aquele ordenado fixo no final do mês, então eu vou ter que racionar um bocadinho aquilo que eu vou comprar, comecei a perceber que afinal eu tenho montes de roupa no meu armário, eu não preciso de mais roupa e hoje em dia eu gasto muito menos do que aquilo que eu gastava. Porque a verdade é, não é isso que me traz paz. Não era o dinheiro que me traz paz. E como há aquela frase que diz, coitado do rico, que a única coisa que tem é dinheiro. É verdade, porque dinheiro não traz felicidade. Isso é um clichê e é tão real. Porque há pessoas que estão cheias de dinheiro e não têm paz no coração. Matam-se a trabalhar uma vida inteira, não têm tempo para fazer nada e não têm paz. Vivem uma vida inteira, esforçam-se uma vida inteira sem viverem 1/3 daquilo que era suposto terem vivido, porque correram atrás do dinheiro e o dinheiro não traz felicidade. É necessário, sim, obviamente que sim, não sou hipócrita, o dinheiro não nasce das árvores, ele faz falta, nós precisamos de comer, nós precisamos de nos vestir, de nos agasalhar, mas ainda assim, ter o suficiente para nós, para viver de forma digna e ter paz no coração. É esse o meu maior ganho. Mas aquilo que eu aprendi foi que realmente nós podemos arranjar outras fontes de renda. E no meu caso foi juntar o meu processo de reeducação alimentar que eu já tinha dado início, com os snacks saudáveis que eu também já tinha começado a fazer e a distribuir pela família, e toda a gente me elogiava e dizia que era muito bom e que gostavam, e foi a partir daí que eu efetivamente pensei, será que isto podia dar certo? Então se eu criasse um produto, será que as pessoas teriam interesse em comprar esse produto? E comecei a perceber que realmente na minha zona não existia este tipo de oferta, não existia este tipo de... Também não havia muita procura, porque também não havia oferta, mas eu pensei, por que não? Vamos tentar. E então foi daí que surgiu a Happiness for Food, foi daí que surgiu este projeto, que tem vindo a crescer, que eu nunca quis uma coisa muito grande, foi sempre aquilo que eu disse, eu quero crescer de forma consistente, devagarinho, pouco a pouco, eu estou sozinha, eu quero fazer isto sozinha, é o meu processo, é o meu projeto, é o meu menino de ouro, é o meu bebé e que eu quero ver crescer e dar os passos e crescer e é isso que eu tenho vindo aqui a tentar criar. E realmente percebi que a paz no coração não se conquista por muito dinheiro, nem por muita roupa, nem por muitas malas, nem por nada disso. Conquista-se quando nós acordamos todos os dias de manhã com um propósito. E o meu propósito quando eu acordo de manhã é transformar a vida de alguém, nem que seja com um sorriso que eu dei a alguém nesse dia, nem que seja com uma mensagem que eu mandei a alguém nesse dia, os feedbacks que eu recebo, os comentários que eu recebo, quando alguém me diz incentivaste-me, é por ti que eu vou, obrigada por aquela mensagem, obrigada por aquele vídeo, obrigada por aquela receita, é isso que faz o meu dia. E eu percebo que a paz só vem quando nós fazemos alguma coisa na vida de alguém. Porque nós vivermos única e exclusivamente para nosso benefício próprio, nós nunca vamos ter paz. Eu acho que nós só vamos ser verdadeiramente felizes se virmos a felicidade nos olhos de alguém. Eu acho que ninguém nasce para fazer apenas por si. Eu acho que a nossa vida só faz sentido quando ela é vivida pelo outro. Quando nós fazemos a diferença na vida do outro. E eu não sei, mais uma vez, porque é que me estou a emocionar. Disparate, a sério. É só uma chorona, não sei. Ai, eu tenho que tentar resolver isto, mas isto assim não dá. Quer dizer, ainda bem que hoje nem sequer me maquilhei. Não era suposto, tá? Não era suposto estar a chorar. Era suposto compartilhar apenas aquilo que eu fiz, a decisão que eu tomei, não era para estar aqui nesta lamechice. Voltando, não é? Desculpem, a sério. Mas é muito isso que eu acredito, que
isto só faz sentido. Viver só faz sentido se fizesse sentido para nós ajudar o outro, partilhar a nossa essência com o outro, fazer o bem ao outro. E os meus vídeos, tanto no YouTube como no Instagram, a única coisa que eu quero é, de alguma forma, chegar às pessoas para ajudar, para motivar, para incentivar, para mostrar que a vida é tão boa de viver e é tão bom. E que nós temos tudo a nosso dispor. E às vezes não damos valor. Às vezes é preciso perder as coisas para nós darmos valor. E preocupamos-nos tanto com o futuro, preocupamos-nos tanto com aquilo que vai ser o amanhã, quando a única coisa que nós temos é o hoje, é o agora, é este momento presente. Portanto, é sobre isso. Quando eu não deixei de um dia para o outro, eu ponderei muito a minha decisão. Tentei limpar muitas das crenças que eu tinha de que eu não era capaz, de que eu não podia fazer isto porque eu não sabia fazer mais nada, mas eu pensava ao mesmo tempo, ok, se eu tiver que dar um passo atrás, eu dou um passo atrás. Se eu tiver que ir limpar escadas de prédios, eu vou limpar escadas de prédios. Eu não tenho complexos nenhuns com isso. Aliás, eu com 15 anos, nas férias de verão, eu fui trabalhar para uma confecção, eu fui trabalhar para cafés, eu fui trabalhar para cabeleireiras. Eu queria trabalhar nas férias de verão para ganhar algum dinheiro meu, para mim, para eu comprar as minhas coisas. Isso só me fez bem. E a minha filha, quando chegar à idade, se ela quiser, pode fazer o mesmo. Vou sempre incentivá-la a isso. Portanto, no momento em que eu tomei aquela decisão, eu pensei, se eu precisar de voltar a procurar trabalho fora de casa, eu vou. E há de haver alguma coisa para mim. E se for só para ganhar dinheiro, será só para ganhar dinheiro, mas alguma coisa eu vou fazer. Porque eu tenho 2 mãos, graças a Deus, eu sei trabalhar, eu sei falar, eu não tenho nada que me impeça de me mexer. Se for preciso ir fazer a limpeza, eu vou. E se foi com essa mentalidade que eu fiquei, eu não seria menos do que ninguém se estivesse a fazer limpeza de escadas, limpeza de casas ou aquilo que fosse. Nada disso. Acho que todos os trabalhos são de mérito e não devemos desvalorizar nenhum deles. Infelizmente, hoje em dia, parece que só os doutores e os engenheiros é que são tidos e achados por o que quer que seja, mas esquecemos-nos que precisamos e muito de outras profissões que estão cada vez mais a ficar para trás. Mas isso são temas para outros vídeos. Mas, basicamente, aquilo que eu queria aqui transmitir é isso. Foi difícil, foi muito difícil, mas também foi muito gratificante, passados estes anos todos, eu olhar e perceber que realmente eu tomei uma boa decisão, que eu nunca me arrependi, que eu me sinto em paz até hoje e que estou muito feliz com o meu projeto e que eu quero muito continuar a fazer isto. O YouTube é esse projeto também, é uma continuidade do meu bebé, digamos assim, do meu projeto, e eu quero muito, muito, muito que este canal cresça. Eu quero muito trazer-vos conteúdo que vos agregue valor, eu quero muito ajudar-vos de alguma forma, a sério. Eu sei que essa é a minha missão, é trazer para aqui um pouco da minha essência e vos poder ajudar de alguma maneira. Eu espero que alguma palavra que eu diga aqui ressoe com vocês, da minha experiência, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho aprendido, que chegue a vocês de alguma forma, que vos possa incentivar de alguma maneira, que de alguma maneira as minhas receitas vos ajudem. Qualquer coisa que eu consiga ajudar, eu fico feliz, eu fico genuinamente feliz. Portanto, se estás a passar por uma situação dessas, aquilo que eu te aconselho é não tomar nenhuma decisão de cabeça quente, isso não. Ponderar muito bem todos os prós e contras, colocar todos os prós e contras na balança, nos 2 pratos e pesar bem. Mas, acima de tudo, não te esqueças, tu és um ser único. Tu tens características únicas que te distinguem dos demais. Portanto, não vivas fechada numa bolha a achar que tu não consegues fazer mais nada ou que tu não sabes fazer mais nada. Eu tenho a certeza que sim, que existe algo que mexe dentro de ti, que vibra dentro de ti e que quer muito ser mostrado. Não sei, um canal no YouTube, por exemplo, em que tu vais mostrar a tua vida ou alguma coisa que tu faças diferente dos demais. Alguma característica que tu tenhas, que as pessoas te elogiam, algo que tu sabes fazer, que mais ninguém faz igual a ti. Isso pode ser uma fonte de renda, isso pode ser o teu futuro canal. Agora, eu não te estou a dizer para deixares tudo e dedicar-te apenas a isso. Não, faz as 2 coisas em simultâneo, se for possível. Olhar para o teu potencial. Não esquecer que tu és um ser único e ilimitado e que se o sonho já está na tua mente, ele pode ser concretizado, é porque já existe, só temos que o alimentar. Portanto, a mensagem que eu trago é essa.
Nunca duvides do teu potencial. Nunca permitas que alguém te diga que tu não podes ou que tu não és capaz de fazer o que é que seja. Porque é possível. Com dedicação, nós conseguimos tudo aquilo que nós quisermos fazer. Por isso, espero sinceramente que este vídeo de alguma forma te ajude, te empodere de alguma forma a entenderes que olhar para dentro e sentir o que é que eu tenho que mais ninguém tem, o que é que eu tenho que me distingue das outras pessoas, o que é que as pessoas de fora normalmente me elogiam a mim, o que é que dizem que eu sou mesmo boa a fazer. Pensa nisto, olha para estas frases e faz-te estas perguntas, escreve num caderno e vê, e vê. E depois também, o que é que tu conseguias fazer que não era preciso pagarem-te? Qual era aquela coisa, aquela tarefa que tu farias mesmo que ninguém te pagasse? O que é aquilo que te move? Qual é que é aquilo que mexe, aquilo que te faz ferver? O que é que é? Diz-me que eu também gostava mesmo muito de saber. Não sei como é que este vídeo ficou. Saiu mais uma vez do meu coração. Sai do meu coração, sai dos meus olhos em formato de lágrimas. Bem, enfim, peço desculpa mais uma vez pela emoção no meio do vídeo. É de felicidade, não é de tristeza. É de muita felicidade, muita gratidão por todas as pessoas que estão a chegar até mim, por todos os comentários que eu recebo. Eu fico tão feliz, mas tão feliz, tão feliz, tão feliz. É sério. Eu nunca pensei que isso fosse possível. Eu nunca pensei que eu ia ter um canal no YouTube. Eu nunca pensei. Olha, para vocês terem noção, eu fazia viagens todos os dias para a Covilhã, trabalhava na Covilhã, almoçava lá. E então, a minha companhia era o YouTube. Eu não tinha televisão, obviamente. A minha companhia era o YouTube. Eu passava a minha hora de almoço a ver os vídeos de Helena Coelho sobre maquilhagem. E eu pensava, uau, isto é tão giro gravar vídeos. Depois via vídeos de vlogs e por aí foi. Isto em 2016, por aí. Quem diria que um dia eu ia ter um canal no YouTube? Ai, sério! E com mais de 1000 pessoas desse lado. Não podia estar mais feliz. Como não ser feliz assim? Diz-me como não ser feliz assim. É claro que sou feliz assim. Sinto que estou a criar uma comunidade maravilhosa. Sinto que as pessoas que estão aqui de coração, porque sentem que eu tenho alguma coisa para acrescentar e eu fico tão feliz com isso. A sério. Segue os teus sonhos. Nunca duvides de ti. Se este vídeo fez sentido para ti, deixa o teu coração em baixo, deixa um like, deixa o teu comentário, aquilo que o teu coração te disser para dizer, partilha comigo. Vou ter todo o prazer em ler, em te ler. Por isso, do meu coração para o teu. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!